Amém? Repita comigo, não negocie, com o inimigo. Só as mulheres, não negocie, com o inimigo. Quero ver os homens agora. Não negocie, com o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo 6, versículo 10 e 11 dizem assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Feche seus olhos por um momento. Espírito Santo, nós queremos ouvir do Senhor nessa manhã. Então vem, fala no nosso coração, produz metanoia, produz transformação, mudança de mente, nos coloca no trilho, nos coloca no prumo que o Senhor tem para as nossas vidas, nos abençoa no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu contar uma historinha para você. Havia um homem num certo vilarejo que tinha uma casa muito bonita. E um dia, por uma necessidade financeira, esse homem decidiu colocar a casa dele à venda. Um comprador interessado apareceu, eles negociaram um preço justo, fecharam o negócio, a casa foi vendida. Mas o vendedor colocou uma condição. A condição era: eu tenho o direito de ter um prego atrás da porta da frente da casa. Esse prego é meu. Eu te vendo a casa, mas esse prego é meu para sempre. O comprador olhou e falou: ok, tudo bem, eu acho justo. Você pode ter o prego. O que é um prego, afinal de contas, né? Um preguinho atrás da porta. Ele aceitou as condições, o negócio foi feito, comprou a casa, tal coisa. Passado algum tempo, o ex-dono vem na casa, bate na porta e diz: gostaria de ver como está o meu prego. Ele falou: pois não, pode entrar. Ele entrou, olhou o prego, estava lá, ele tocou no prego, admirou ele. Muito obrigado, eu vou embora, só queria ver o prego. Passado mais algum tempo, ele voltou. Dessa vez ele voltou com uma sacola. E nessa sacola tinha uma manta de alcatra, muito bonita. Um pedação de carne. E ele falou: gostaria de ver meu prego. Sim, pode ver. Aí ele pegou a manta de alcatra e pendurou no prego. O atual dono da casa olhou aqui e falou assim: não está muito certo isso? Ele falou assim: claro que está certo. O prego é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. E o tempo foi passando, aquela carne foi apodrecendo, foi juntando moscas dentro da casa, aquele cheiro horrível, terrível, ao ponto de que um dia a situação se tornou assim, insuportável, e ele então decidiu devolver a casa para o ex-dono, por causa de um prego. Repita comigo: o prego ainda é meu. O prego é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. Agora repita uma outra frase: existem coisas que são inegociáveis na nossa vida. Vou falar isso de novo: existem coisas que são inegociáveis na nossa vida, ainda que seja um preguinho pequenininho. Sabe, muitas vezes nós temos a tendência de negociar com aquilo que nós julgamos ser ínfimo, com aquilo que nós julgamos ser de pouca importância. Lá em Goiás, não sei se é no Brasil todo, tem uma frase que eu particularmente tenho raiva dela, para não usar uma palavra um pouco mais pesada. Ah, não dá nada. Sei não dá nada. Alguém aqui já ouviu essa frase? Sim. Mas sei não dá nada. Eu tenho agonia com essa frase. É? Sei dá pouca coisa. Se der, dá pouca coisa. Lá é pior que Goiás. Você acabou de ler um texto onde Deus manda Moisés ir falar com o Faraó, para o Faraó deixar o povo ir para o deserto. E Faraó deixou, mas com algumas condições. Ele negociou com Moisés. E foram algumas propostas muito interessantes. Senão, eu quero ver com você essas propostas, porque eu acho que elas têm tudo a ver com a minha vida e com a sua. Eu já contei para você que o Faraó é um tipo de quem na Bíblia? Irmãos, vocês já esqueceram? O Faraó aponta para quem? Não, o diabo. O Egito aponta para o
o mundo. A Bíblia fala de 3 tipos de mundo. Um deles é o Egito, outro é a Babilônia e outro é Sodoma. O Egito é um mundo, vou falar assim, da conquista financeira. É um mundo dessa busca pelo poder financeiro, né? Dessa busca por aquilo que é comparável. O Michael tem uma casa de 3 andares, a minha só tem 2, eu tenho que comprar uma melhor do que a dele. O Roberto tem uma caminhonete amarela, de cabine dupla e cama estendida, eu tenho que comprar uma maior do que a dele. Né? Essa busca desenfreada pela conquista financeira. Então vamos lá, vamos ver essas propostas. Primeira proposta, repita comigo, que Faraó fez para Moisés. Sirvam o seu Deus no Egito. Repita. Isso a gente vai ver lá em Êxodo 8, versículos 25 até o 27. Olha para mim, Sara. Olha ali. Chamou Faraó Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Essa foi a palavra de Moisés, mas Faraó disse para eles o quê? Não, sirva aqui mesmo. Sirva no Egito mesmo. Na palavra de Deus existem algumas conotações para a palavra mundo. Uma delas é aquela que está lá em João 3,16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas veja, Deus não amou o mundo das baladas. Deus não amou o mundo das coisas erradas. Deus amou o mundo no sentido de humanidade, de gente, de pessoas por quem Ele pagou um alto preço, porque Ele veio para morrer no lugar delas e salvá-las. Amém? Amém. Mas esse mundo, querido, o mundo da maldade, da inveja, da corrupção, o mundo da malícia, da manipulação, o mundo do ódio, das raivas, o mundo do ciúme, já falei ciúme? Não? O mundo das iras, das perseguições, das antipatias, esse mundo nós não devemos amar. Nós temos que amar as vidas. Amém? Amém. Mas essa lista enorme de coisas que eu falei aqui, tantas outras características, estavam no Egito. Quero te falar uma coisa, na verdade, o mundo onde tudo isso acontece não é um lugar necessariamente falando. Na verdade, o mundo é um espírito. O sistema, a pastora está dizendo aqui. Sim, ele é. Um mundo em que as forças do mal, aí, vamos chamar assim, querem adequar eu e você a elas. Querem tornar elas pacíficas. O mundo está tentando pacificar os crentes para aceitar aquilo que é dele, para aceitar aquilo que é inadequado, desqualificado para chegar diante de Deus. Amém? Eu estou falando de comportamentos, eu estou falando assim, talvez de lugares, eu estou falando assim de coisas que a gente vê, fala, ouve, é complacente, é condescendente. Existe essa palavra assim mesmo que fala? Meu Deus. Nem sempre, as coisas do mundo têm aparência feia de pecado. Vou fazer uma comparação aqui com você. Eu escrevi assim: se a vontade de Deus fosse uma camisa branca, o pecado seria a camisa manchada e suja. Amém até aqui? Vou repetir. Se a vontade de Deus fosse uma camisa branca, o pecado seria a camisa manchada e suja. Mas o mundo seria a mesma camisa branca, pintada com lindas estampas, ou stripes, ou alguma coisa assim. Continua sendo branca. Só tem umas corzinhas a mais. Só tem umas estampazinhas a mais. Foi isso que Faraó falou para Moisés. Vocês podem celebrar a festa que vocês quiserem, mas aqui. Mas perceba que Moisés foi muito inteligente. Ele disse: eu jamais vou fazer isso. Porque eu sei que a hora que eu começar a fazer vai gerar morte para nós. Os egípcios vão olhar a gente cultuando o nosso Deus do nosso jeito e vão nos apedrejar. Sim.
Terrível coisa é quando crentes tentam misturar a vida cristã dele com a vida do mundo. Sempre vai gerar morte. Sempre vai gerar morte. Hã? Tiago 4,4 fala por que eu e você não podemos nos misturar com as coisas do mundo. Você tem esse texto, Sara? Tiago 4,4? Eu leio aqui, não se preocupe. Diz assim: infiéis, já está lá. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sou eu que estou falando isso? Está na palavra de Deus. Crente que quer viver no padrão do mundo o tempo inteiro, a Bíblia está dizendo que ele se constitui inimigo de Deus. Mas você tem que entender, não é que Deus está a ponto de enfiar um punhal nele e matá-lo. Não é isso, não. Deixa eu explicar isso na prática. Qual que é o alvo de Deus com relação ao mundo, com relação à humanidade, com relação às pessoas? Alguém me ajude. Salvá-las. Salvá-las. Mas aí quando o crente quer se tornar como o mundano olha para o crente e fala: eu que não quero ser igual a ele. Então essa pessoa se tornou inimiga de Deus e dos planos de Deus. Estão entendendo, irmãos? Como é que alguém vai ser salvo? Ou por que alguém vai querer ser salvo? O que nós precisamos é que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero ser como ela. Eu quero ser como ele. Essa pessoa tem algo que eu quero, seja lá o que for que ela tem, eu quero para a minha vida. Agora, quando a pessoa diz: o que ele tem eu já tenho, então é melhor eu ficar aqui mesmo. Essa foi a proposta de Faraó. Se Faraó aponta para o diabo, e o Egito aponta para o mundo, e Faraó diz: fiquem vocês aqui no Egito. É quase como se o diabo dissesse: pode ser crente, mas não precisa largar seus costumes. Pode ser crente, não precisa deixar de fumar um baseadinho. Pode ser crente, não precisa deixar de usar seu vape. Pode ser crente, não precisa deixar de ter sexo fora do casamento. Pode ser crente, não precisa deixar de assistir pornografia. É só um videozinho que não faz. Pode ser crente, não precisa nem parar de falar essas palavras que você fala, esses palavrões feios. Afinal é só palavra. Ou afinal, a pessoa te ofendeu mesmo, né? Então fala mesmo. Todos nós, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Todos nós, eu também tenho o mesmo senso de justiça. Se a gente deixar ele vir à tona, eu vou falar palavrão e você vai falar palavrão. Na hora que ele se manifesta. Num certo sentido, mundo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. E aqui eu tenho que falar com muito cuidado, porque as pessoas já me chamam de machista, já me chamam de radical, já me chamam de um monte de coisa. Mundo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. O que pode tomar o lugar de Deus na sua vida? Pessoas podem tomar o lugar de Deus na sua vida? Pode. Como? Como que alguém, enquanto eu bebo uma aguinha, como que alguém pode tomar o lugar de Deus na sua vida? Deixa de vir para a igreja para ganhar dolinha. Sim. Você sabe, Roberto, muitas vezes eu ouvi irmãos falarem isso, e cada caso eu interpretei de um jeito e cada pessoa deu uma palavra para ela. Houveram pessoas aqui na igreja que tiveram que trabalhar em momentos que ele deveria estar na igreja, e eu disse para ele: querido, veja bem, a questão não é se você vai trabalhar, a questão é por quanto tempo. A questão é se você vai fazer disso um hábito, que você falou, né? Você que falou, Jéssica? Se todo domingo tem uma proposta de emprego para você, aí você pode entender que é Faraó te falando: fica no mundo mesmo. Se torna inimigo de Deus. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, hoje, atualmente, que as pessoas vigiam tudo que a gente faz. Aonde você vai, tem alguém te gravando. O meu não está aqui, está ali, meu celular. Aonde você vai, tem alguém te filmando. Aonde você vai, tem alguém prestando atenção no que você está falando. Aonde você vai, tem alguém que observa suas roupas, seu jeito de falar, seu cabelo.
As joias que você veste, a maneira como você... Tudo. Não ficou mais densa agora? Ficou mais complicada essa tal de nuvem de testemunhas? Estão sempre nos observando, estão sempre nos julgando. Hã? Se não gostar, aí que fica de butuca, né? Acho que uma outra forma também, quando a pessoa segue mais a orientação do ser humano do que de Deus. Sim. Exemplo, isso pode acontecer dentro do casamento, isso pode acontecer no namoro, isso pode acontecer com uma amizade. A pessoa segue mais a orientação daquela pessoa do que de Deus. Nesse momento, essa pessoa está no lugar de Deus na sua vida. Eu vi uma estatística a semana passada, que eu não sei se é real, eu sei que está gravado, então não use a minha palavra dizendo que eu falei isso. Né? Eu vi uma estatística que diz que 1 em cada 95 mil pessoas, de fato, usa a rede social para proclamar o reino do Senhor. Porque a gente tem muito essa questão de dizer que a rede social é para isso. Não, eu tenho rede para poder evangelizar. Fofoca. De acordo com a estatística, antes que alguém fique magoado comigo. Né? Eu quero fazer parte da estatística dos 1% lá, não, 1% não, desses 1 em 95 mil, que de fato vai evangelizar. Mas a maioria, na verdade, está na rede para poder ou ser observado ou para observar alguém. É uma maneira de você estar sempre a par do que está acontecendo na vida da pessoa, porque hoje você posta tudo, né? Estou indo comer bolo, agora estou indo liberar o bolo, vamos pôr assim. Entende? Estou indo tomar banho, agora é minha hora de ir para o trabalho, estou voltando da escola. Então as pessoas querem fazer com que os outros sejam participantes da vida delas. E tudo está ali. Se isso rouba seu tempo, isso também é mundo. A rede social pode se tornar uma coisa muito fácil na sua vida, de ser um mundo que te controla. Ah, não, mas eu só fico uma horinha. Esses devices hoje, eles mostram quanto tempo você gastou em cada uma das redes. Tanto tempo no Instagram, tanto tempo no Facebook. E tem gente que tem mais que isso. Aí tem TikTok, tem o que mais? Snapchat. Tem WhatsApp. Ixi, tem um monte de coisa, né? E lá mostra o tanto de tempo que você está lá dentro dele. Aí alguém poderia te perguntar, você orou hoje? Sim, orei. Por quanto tempo? Por 1 minuto. 10 minutos. Esses aí já são vitoriosos. Não, eu orei por meia hora. Esses já falam em línguas e voam. Né? Se orar 1 hora, já tem até asa. Mas se você olhar a rede social, você vai perceber que gastou ali um tempo enorme. Perdoa a minha sinceridade com você, querido. Isso é mundo. Isso nos torna inimigos de Deus. A gente poderia estar fazendo tanta outra coisa. Olha, eu não sou contra. Na verdade, dos fatos, eu não sou contra a rede social. De forma alguma. Eu só acho que não presta. Mas contra eu não sou. Dizer assim, não use. Use, tenha, eu tenho. Mas vamos tentar usar para aquilo que de fato faz diferença na nossa vida. A proposta de Faraó foi, pode ir celebrar o que vocês querem fazer no seu Deus, adorar Ele, mas aqui, pertinho de mim. O diabo adora nos manter no que o americano chama de short leash, é assim que fala, Pedro? Numa correia curta, talvez seria, né? Ele adora nos manter pertinho dele. Se tem alguém que não quer perder a amizade com a gente, é muito fiel, na verdade, é o diabo. É um amigo extremamente fiel. Não quer sair de perto de jeito nenhum. Segunda proposta que Faraó fez. Repita comigo. Sirvam ao seu Deus. Fora do Egito. Mas não muito longe. Está lá em Êxodo 8, 28. Que diz assim, então, disse Faraó, já que Moisés havia contra-argumentado com ele, né? Faraó falou assim, então já sei o que eu faço. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Aí ele até fala, orai também por mim. Que bonitinho ele. Ora por mim também. Eu e você já estamos muito acostumados com esse tipo de proposta. Eu ouvi essa proposta na minha vida centenas de vezes, talvez. Eu posso te dar aqui alguns exemplos dela. Cuidado com o fanatismo. Você pode até ser crente, mas não se torne
Um fanático, você está sendo exagerado. Ou você virou um radical. Eu tinha um amigo que ele falava assim: Augusto, você está virando um xiita. Né? Aquele povo lá do Oriente, né? Não seja um extremista. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ser crente exige uma santa radicalidade da minha parte e da sua. Vamos repetir comigo? Ser crente exige uma santa radicalidade. Jesus não disse, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Isso é ser radical. Jesus não disse, eu sou uma das verdades. Ele disse, eu sou a verdade. Isso é ser radical. Isso é ser extremista. Isso é dizer, eu não abro espaço para mais nada. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Amém? Amém. Pastor, mas aí fica difícil. É mais fácil do que você pensa. Eu vou te contar um segredo. É muito mais fácil ser radical do que ser mundano. O crente que quer ser mundano, irmãos, ele não vive em paz. Ele não dá conta. Porque ele tem o Espírito Santo de Deus, ele vai, ele participa de alguma coisa, ele frequenta algum lugar, ele fala alguma coisa, mas ele fica incomodado. Aí ele volta para o Senhor todo triste, arrependido. Senhor, por que eu fiz isso? Por que eu me meti nisso? Não é assim? Ou só eu que experimento essas coisas? Com todos nós é assim. Agora, se certas práticas do mundo não incomodam alguém, essa pessoa precisa urgentemente buscar o Senhor. Amém? Amém. Quero ler com você Mateus 6:24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Irmãos, tem coisas que eu vou dizer para você. Não adianta você querer tentar misturar. Não adianta querer tentar adaptar. Se você vai ajudar alguém, se você vai falar do amor do Senhor para alguém, só existe uma técnica. Ela se chama Bíblia. Fale dela. Conte a verdade. Pregue a verdade. Ensine a verdade. Só existe uma verdade. E ela jamais será adaptada. O Senhor jamais permitirá que a verdade dele seja alterada de acordo com o tempo, a cultura, o momento, a situação, a necessidade. Ela é a verdade íntegra e absoluta. Ponto final. Ninguém diz amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Radical. Jesus, em um determinado momento, ele falou uma frase muito séria. Na verdade, todas as vezes foram sérias, porque eu estou pregando, eu tenho que falar desse jeito, né? Está lá em Mateus também, Mateus 12:30. Ele disse assim: põe para mim, sabe? Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Pode parecer uma frase muito simples, mas ela é extremamente radical. Quem não é por mim é contra mim. Quem não está fazendo as coisas que eu fiz, que eu vim para fazer e que eu passei a comissão para vocês, é contra mim. Pastor, mas como que eu vou viver a vida? Né? A pastora sempre fala isso, que às vezes eu prego achando que as pessoas já sabem o que eu quero dizer aqui no fundo da minha cabeça. Quem não é por mim é contra mim. Mas como que eu vou viver? Como que eu vou ir para um churrasco? Como que eu vou ir no cinema? Como que eu vou ir numa festinha? Como que eu vou conversar com o mundano? Sem ser contra o Senhor? Ou sem espalhar, como ele está dizendo aqui? Olha, filho, você é homem e mulher de Deus em qualquer lugar que você vai. Em qualquer momento da sua vida. Você não é definido por aquilo que você faz. Você é definido por aquilo que Ele fez. Essas coisas, essas verdades, assim, ninguém dá amém para os trem desses. O que nós vivemos dia a dia, o que nós fazemos dia a dia, não define aquilo que nós somos. Nós não somos filhos porque conquistamos o direito de ser filhos. Nós somos filhos porque Ele nos fez filhos. Amém. Nós não somos justos porque nós somos obedientes e fazemos tudo certinho. O dia que você achar que a sua justiça te torna qualificado para chegar diante de Deus, você entrou pelo caminho mais tortuoso que você pode ter entrado na sua vida. É talvez pior que o pecado. Não sei. Talvez estou falando heresia.
Mas é algo muito sério. Ninguém entra no céu. Essa eu posso falar sem ter dúvida de que é heresia. Ninguém entra no céu com justiça própria. No céu só tem uma justiça que entra. E ela já foi. Essa é a questão. Ela já entrou. Não precisa de mais nenhuma outra. Amém? Amém. O diabo diz o tempo inteiro: pode servir a Deus, mas não precisa ser tão radical assim. Pode servir a Deus, mas não precisa mudar seus padrões. Pode servir a Deus, mas não precisa... Né? Mas, pastor, e no seu caso, por exemplo, vai que alguém chega e sobe aqui com uma roupa que o padrão não está muito qualificado. Veja bem, não sou eu quem vai definir essas coisas. Eu até vou estabelecer, né? Dizer, irmãos, o padrão de vir. Hoje eu falei para meu filho. Eu falei para ele, falei assim, o padrão lá na frente, Pedro, tem um. E tem uma irmã que ainda fala da paleta de cor, nós temos que obedecer. Temos que ir. Olha, eu estou, Kézia. Verde e branco. Hã? Você está de verde e branco? Esse é alguém que está no Espírito. Você nem leu, mas mesmo assim você veio na roupa certa. O Espírito Santo falou com ele: põe essa aqui, essa aqui. O Espírito olhou e falou assim: o Roberto não leu a mensagem, deixa eu ajudar ele. Deixa eu motivar ele aqui. Ele viu essa calça, o coração dele. Ele que separou, né? Tá explicado. Repita comigo. No mundo espiritual, não tem meio termo. Não dá para servir a Deus sentado em cima do muro. Não dá para servir a Deus sentado em cima do muro. A Bíblia fala de uma história muito interessante. Eu vou contar para você daqui a pouco. Você vê que aquele povo, eles fizeram coisas... O povo hebreu no deserto, eles fizeram coisas muito tolas. O diabo diz para eles, Faraó diz para eles: vá no deserto, mas não vá longe demais não. Como se alguém dissesse para mim, para você: pode converter. Essa foi uma frase que eu ouvi. Você pode converter, filho. Não foi assim que falou, não. Você pode passar para crente. Foi assim que você ouviu também? Você pode passar para crente, mas não vai muito longe não. Mas tem negócio de batismo, não entra nessas não. Porque depois que você batizar, meu filho, você vai virar um crente enjoado. Foi isso mesmo que eu ouvi. Você vê até o mundano sabe. Né? Você não é perfeito, você não pode batizar. Essa era terrível. Aí já levou, aí já é golpe baixo. Ele não sabe de nada que está falando. A palavra de Deus conta a história de um homem que tem um nome relativamente engraçado: Eutico. Vamos ler? Está lá em Atos. Aconteceu algo muito interessante com ele. Atos 20. Isso, olha ali. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, estava servindo a Santa Ceia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Se eu fizer isso aqui, eu sei que vão me trocar. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Por que essa palavra, por que essa história fica na Bíblia? Que graça que tem ela, o que ela... Se você for ficar preso só no fato de que Paulo pregou até a meia-noite, alguns falam que Paulo era difícil, assim, ele pregava mais devagar do que eu ainda, né? Aí o povo
alguém ficou cansado, né? Esse rapaz decidiu assistir de cima da janela, do terceiro andar, cochilou. Já era meia-noite. Esse irmão não termina a palavra, misericórdia. Quando você sentar na janela, já está agoniado. Não é? Cochilou e caiu, quebrou o pescoço e morreu. Paulo desce, abraça ele e fala para o povo: gente, não se preocupe, porque a vida dele está aí, larga ele, ele volta e volta para o terceiro andar de novo para pregar. Já foi checar e profetizar. Não, mas ele estava morto. Paulo só foi lá liberado. Levanta agora, miserável. Eu não terminei a pregação ainda. Você tem que ficar até o raiar da alva. Eu vou pregar até o sol raiar. E você ainda vai ouvir mais. Não está na hora de você morrer ainda. Fala comigo. A janela A janela é algo que não está nem dentro nem fora. é algo que não está nem dentro nem fora. Tem crente Tem crente que não quer estar nem dentro nem fora. Ele quer estar na janela. Foi por isso que essa historinha ficou na Bíblia. A janela fala desse lugar de transição. Por que foi só ele que caiu? Só tinha ele lá. Um pé na igreja, um pé no mundo. Não é assim que a gente fala? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Quase crente. É quase crente. Tem até música, né? Quando eu era quase crente, quase que eu dei o dízimo. Não é assim que fala? Vocês já ouviram a música? Ninguém nunca ouviu? Ah, a gente tem que cantar ela aqui. Hã? Oh, mas você está contando que quando eu era quase crente, hoje nós somos crentes fiéis. Aleluia. Nunca sente na janela, irmão. Janela não é um lugar para você. Provavelmente tinha mais alguém querendo sentar na janela. Depois que ele caiu, ninguém Irmão, você falou algo muito profundo. Vou te dizer por quê. Você sabia que quando a gente vê crentes caindo, a gente põe a nossa barba de molho? Muitas vezes eu pus a minha de molho. Depois de ver gente que estava fazendo o que eu estava fazendo, e aí deu errado. Eu pensava, quer saber? Não é assim? É, eu já olhei para a janela e falei, eu não vou para lá mais. Terceiro, repita comigo, sirva ao seu Deus. Mas deixa a família fora disso. Vamos falar de novo, porque isso é sério. Sirva ao seu Deus, mas deixe a família fora disso. Êxodo 10, versículo 7 em diante, diz assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será por selada esse homem? Eles já estavam incomodados com Moisés. Deixe ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Alguém se preocupou e falou, o Egito está passando por problema, está arruinado. Vamos resolver essa história logo, Faraó. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Olha o diabo ditando as regras aqui. Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco. Faraó está espiritual, né? Caso eu vos deixe ir e as crianças, vede, pois, tendes conosco más intenções. Algo que o diabo sempre vai fazer. É se opor a que os nossos filhos sirvam a Deus. Não tem como servir a Deus pelas metades. Moisés foi muito categórico com isso. Ele disse, vai nós, os jovens, vai os velhos, vai os novos, os moços, vai todo mundo, vai até o gado. Já que eu vou servir a Deus, Moisés está dizendo, vou servir até com o que eu tenho. Amém, irmãos? Amém. Tudo que é meu, tudo que tem a ver comigo, tudo que me pertence, tudo que está ligado ao meu nome, vai tudo servir a Deus. Já não mudou, vou te contar. Ele continua fazendo a mesma proposta hoje em dia. De uma maneira muito interessante. E eu não estou aqui para ferir o coração de ninguém, irmãos. Porque eu sei que todos nós, em algum momento, já fizemos. Ou talvez vamos fazer
erradamente, nós vamos aceitar essa proposta em algum momento. De dizer, não, eu e minha mulher, nós vamos servir ao Senhor. Dos filhos, não. Quais são as desculpas que a gente vai ouvir sempre? Ah, não. Meu filho estudou a semana inteira, tadinho. Acordou cedo a semana inteira. Ele quer dormir um pouquinho no domingo. Deixa ele dormir no domingo. Isso é Faraó dizendo, como é que é aqui? Sirva ao seu Deus, mas deixa seu filho fora disso. Sirva ao seu Deus, mas a criança não precisa sofrer. Sirva ao seu Deus, mas ele vai ter um momento dele de aceitar o Senhor lá na frente. Aqui, irmãos, nós não temos salinha de crianças. Nessa igreja não tem salinha de crianças. Nessa igreja tem culto, palavra, oferta, desenhada, tudo para criança. Elas vão lá para dentro. Elas ouvem uma palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que ela tem que andar, quando ela for jovenzinha. E quando ela for velha, ainda que o pai e a mãe falam assim, você está cansado, essa semana fica em casa. Aí o filho vai olhar para a mãe e falar, você está amarrado, mãe. Diga a senhora, eu estou indo. Né? Não podemos permitir que os nossos filhos fiquem fora do mover. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou pegar 3 pessoas aqui, qualquer 3 pessoas, eu não vou apontar o dedo para ninguém não. Mas me conte rapidamente como foi o dia da sua conversão. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Ninguém? Como é que foi o dia que você aceitou o Senhor? Conta, Jéssica. Pelo medo, né? Você aceita, você vai pro inferno. Conta direitinho como é que foi. Você estava na igreja, alguém tinha te convidado. Eu estava na igreja e alguém me convidou. Vamos, não queria. Aí eu fui, por espontânea pressão. Aí chegando lá, aí todo dia tinha, né, o apelo. Sim. Então, vem aqui na frente, quem quer aceitar? Aí eu não queria. Aí toda hora alguém, vai, me empurrando, né? Ela está contando aqui para você que vai assistir depois que ela foi convidada para uma igreja por livre, espontânea pressão, ela foi. E nessa igreja sempre tinha apelo para que as pessoas aceitassem Jesus. Aí na hora que foi feito o apelo lá, alguém ficou falando com ela, né, carinhosamente, vai, Jéssica, para você, vai aceitar o Senhor. Sim, aí todo mundo aceitava, né? É. E aí eu fui indo e tal, mas ainda não entendia o que era realmente. Quando eu batizei sem entender, foi mais por medo mesmo. Ou você batiza, você vai pro inferno. E tipo, quem é de, né, outras igrejas mais rigorosas, né, tem isso. Ou você batiza, você vai pro inferno e tal. Mas aí você batizou. Aí eu batizei. E você está aqui hoje. Eu tô aqui hoje, graças a Deus. Você sabe o que ela está contando? Olha, alguém insistiu Sim. com ela. Vai para a igreja, Jéssica, é muito bom, tem batismo, tem isso. E ela ficou aceitando Jesus lá vários domingos, um atrás do outro. Igual eu fiz a mesma coisa. Eu aceitava, tinha domingo que eu aceitava 3 vezes. Culto das 7, das 10 e das 5 da tarde. Era mesmo, sabe, não tem problema. Aí depois do batismo, que o Espírito Santo veio tocar em mim, que eu, né, vim Mas você está percebendo a seriedade e a importância de alguém ter insistido com você? Verdade, Você está aqui hoje porque alguém foi chato com você um dia. verdade. A palavra de Deus diz assim, prega, quer queira, quer não, insta. Fala do amor do Senhor. Glória a Deus. Mais alguém aqui? Fernando. Fala alto, que aí eu não tenho que repetir, que aí a câmera escuta. A gente tinha nós era um grupo de amigos, né, uns 5 amigos, aí um aceitou Jesus, foi pra igreja. Aí ele ficava convidando a gente pra ir no culto. Eu falei, não, ele agora tá crente, o Marquinhos agora é muito enjoado, ele só fica falando, tem que aceitar Jesus, tem que ir pra igreja. E um dia nós começamos a ir, aí foi onde eu aceitei Jesus. Mas foi assim, através da vida de um amigo que foi, né, e lá todos os domingos fazia o apelo. E quando fazia o apelo, eu lembro, nós saía caladinho. Nós saía, falei, não, eles vão levar nós lá na frente, lá, nós vamos ter que aceitar Jesus. Aí nós saíamos sempre caladinho, na hora que nós sabíamos que o pastor ia fazer o apelo, nós saíamos, eu mais 2 ou 3 amigos. Mas um dia a gente foi tocado realmente, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E eu senti a vontade de ir lá, foi algo assim diferente, muito diferente, que eu nunca tinha sentido. E nesse dia, num domingo à noite, eu sentado na cadeira, eu estava até meio dormindo, eu estava cochilando na cadeira. E
eu acabei sentindo algo muito diferente, algo assim que eu não sei nem dizer, né? A presença, assim, o Espírito Santo de Deus, e eu fui lá na frente aceitar Jesus. Amém. Alguém insistiu com ele, e eram os amigos de farra mesmo, né? Amigo do mundo. Um E aceitou converteu. Jesus, um converteu e conseguiu levar os outros todos. Amém. Através Vou repetir a minha pergunta. Você está percebendo a seriedade de alguém insistir com você? Agora eu vou te perguntar, você está percebendo a seriedade de você insistir com alguém? Irmãos, a igreja está com a porta aberta. Meu telefone é público, todo mundo pode ligar. Mas eu vou te dizer, não existe nada mais poderoso do que o seu evangelismo. Você lá fora, falar para alguém. Amém? Gustavo, conta. No meu caso, ninguém me convidou, não. Eu sempre oscilei, né? Porque meus pais eram espíritas, entre visitar a igreja e centro espírita. Mas houve um tempo da minha vida que eu não tinha paz nem em casa e nem na rua, né? Então era uma vida assim problemática, né? E eu estava perto de umas pessoas, essas pessoas falaram que ia para a igreja, mas ninguém me convidou. Eu falei, ué, por que eles me chamaram? Ficou magoado, o povo falando que é para a igreja, ninguém te... Você pensa, minha vida toda arrebentada, não tem um para me chamar. Eu nunca tive muita vergonha das coisas não, sabe? Aí nunca tive muita vergonha não. Eu falei assim, aí vou também, velho. Fez lá, também vou. Vou também. Aí eu cheguei na igreja e eu senti uma paz que eu não sentia nem na rua e nem em casa. Aí eu com o tempo eu pensei, é aqui que é o meu lugar. Você vê, a Bíblia fala, né, que se a gente não falar, quem é que vai falar? As pedras. No seu caso, né, você estava perto das pedras. Né? A dente expectação como é que fala? A fina expectação da criatura, a manifestação dos filhos de Deus. Né? Sim. Deixa eu contar para você rapidamente como é que eu me converti. Eu era um excelente mundano. Muito bom. Muito bom mesmo. E na faculdade que eu fazia, a faculdade de educação física, tinha uma mulher. Eu sou grato a Deus pela vida dela. O nome dela é Wagner. Ela era adventista. E você vê, irmãos, ela já era formada. Ela entrou para a faculdade de educação física com um único propósito: evangelizar as pessoas. Ela já tinha um curso superior. Ela entrou para uma faculdade para evangelizar e ela conseguiu. Ela fez um cursinho lá, que eles têm um jeito legal de fazer uns cursos, né, de Apocalipse. Eu morria de medo, porque eu nunca tinha lido aquilo, dragão e a besta e aquela coisa toda. E aí ela falou, olha, e vou te dar uma Bíblia quando você concluir o curso. Então tá. Naquela época eu era tão pobrinho que eu ia para a faculdade a pé, às vezes. Eu estou falando de ir a pé, talvez 2 vezes a distância daqui até no mall. Era bem longinho. E eu pensei, vou ganhar uma Bíblia, maravilha. Aí eu concluí meu curso, respondi as perguntas do livrinho, tudo direitinho. Você também está fazendo um curso que você vai ter um livrinho para você responder. Alguém vai te pastorear. Dê valor a isso. Amém? Tem alguém aqui que já está fazendo? Pastor? Sim. Tem livros que vão chegar e você vai ser discipulado por alguém. Aí você pode pensar assim, mas um livrinho. Hoje você tem um pastor aqui nessa igreja por causa de uma pessoa que mostrou um livrinho para ela. E quando eu terminei o livrinho, ela falou, mas você quer a Bíblia agora? Não quer? Quero. Você tem que ir lá na minha igreja. Lá eu vou te entregar. Só vai lá. Eu falei, ai, esses crentes. Lá vem. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, uma igreja enorme. Aí, né, quando a gente chega, eu sentei aonde, irmãos? Lá no fundão. Lá longe. Aí eles sentam assim na frente. Tem toda uma estrutura muito interessante. Em determinado momento, ela pega o microfone e ela fala, hoje nós temos aqui uma pessoa muito ilustre. Eu pensei, ainda bem que eu vim hoje mesmo. Quem será que eu vou ouvir hoje? Esse irmão, ele tem me mostrado que ele quer andar no carro. Ela foi rasgando seda. Aí de repente ela diz, e eu olhando assim, né? De repente ela diz, irmão Augusto, vem aqui à frente. Aí eu, deve ser outro Augusto, né? Irmão Augusto, é você mesmo, vem aqui à frente.
Euzinho? É você. Vem receber sua Bíblia. Eu fui. Não só fui, me fez subir no palco, me deu o microfone na mão, por isso que eu peguei esse aqui para te mostrar, e falou, fale algumas palavras, irmão Augusto. Irmão, o microfone ia numa orelha e na outra, assim. Mas não saía nada. Eu falei, e já me deu uma dor de barriga ali mesmo. Eu tive que descer. Mas ali começou o processo. Sabe, nossos irmãos adventistas, eles têm crenças que são as crenças deles. Não são as nossas. Mas eles creem no Senhor Jesus. Eles não negam o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Dali, eu fui para uma igreja e outras coisas aconteceram. E eu me converti. O que nós temos que fazer, irmãos, com relação aos nossos filhos, com relação à nossa família? É o que está em Josué, capítulo 24, verso 15. Vem comigo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Lê essa parte junto comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dos maiores prazeres do diabo é atacar os filhos. Os maiores prazeres do diabo é partir as famílias. É formar famílias disfuncionais, desconjuntadas. Não é raro você ver famílias de crentes, em que o marido vai na igreja A, a mulher na igreja B, os filhos da C. Ou às vezes o pai e a mãe vão numa igreja, mas os filhos em outra. Eu poderia muito bem pensar que isso é certo e mandar meus filhos para uma igreja que fala o quê? Qual que é a língua deles? Inglês. Não. Vai sentar aqui e vai ouvir papai pregar. E de graça ainda leva um português, né? Aprende. Lá em casa nós temos longas sessões de Bíblia. Longas. Vou dizer uma coisa para você, pai. Eu já fiz muita coisa errada no seguinte sentido, de não querer ir para a igreja. E a Thaís volta e meia, ela joga isso assim, ela conta essa história, né? Ela adora contar essa história. Mas eu, por várias vezes, não quis ir para a igreja. Ela só não repetia a frase, mas era bem parecida. Ela falava, você quer ficar, você fica. Eu e meus filhos estamos indo. Nós vamos para a igreja. Mas eu tenho que reconhecer uma coisa. Eu sei, como eu disse, que muitas pessoas me chamam de machista. Mas veja bem, irmãos, lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15, quero ler com você rapidamente, diz assim, e aqui eu já estou terminando. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o, está no singular ou no plural? O homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Não tem nada de errado quando a mulher quer ajudar a cultivar e guardar. Não tem nada errado quando a mulher quer ajudar a trabalhar. Não tem nada de errado quando a mulher quer ajudar a guardar o jardim, ajudar a guardar a família. Mas o papel foi dado para quem? Para o homem. O marido. Depois você passa a ver assistir. Não tem nada de errado com a mulher fazer isso. Mas o papel, a missão foi dada para o homem. Os homens dessa igreja vão aposentar essas mulheres. Não é? Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Eu nem conversei com a minha pastora, minha esposa ainda. Eu estava um dia numa crise em que, eu sei que ela não gosta que eu fale isso, mas eu estava em um dia que havia menos do que $1.000 na minha conta. Bem menos. E naquele momento, é porque a pessoa falar o valor fica chato, né? Era tão pequenininho. E naquela hora eu falei assim, Senhor, isso não está certo. Eu não preciso ficar correndo atrás do vento, não preciso correr atrás das coisas que o mundo oferece.
Mas eu também não posso viver preocupado desse jeito com dinheiro assim, não. E naquela hora o Senhor falou algo comigo. E quando Ele falou, eu guardei aquela palavra, fui trabalhar. No meio do dia eu falei, vou ligar para o Cleito. Faz dias que eu não ligo para o Cleito. Cleitinho da Thaís. Liguei para ele. Eles não estão aqui hoje porque eles estão celebrando o aniversário dele. Liguei para ele e o Cleito vai e fala exatamente a mesma frase. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Aí eu saio daquilo, eu ligo para o Gustavo. Aliás, eu converso com o Leco na casa dele. Estou conversando com o Leco na casa dele e o irmão não está nem falando do assunto. Não. Ele vai e fala a mesma frase. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Passa 2 semanas, eu ligo para o Gustavo. Vou conversar com o Gustavo, a mesma frase. Agora eu entendi, Senhor. Eu sei que eu sou meio cabeça dura, mas agora eu entendi. Aleluia. Nós vamos começar algo novo na metade do ano agora. Glória a Deus. Normalmente o Senhor nos dá palavras no início do ano. Mas eu percebi que a situação é tão urgente para a maioria das pessoas que o Senhor resolveu não esperar 1º de janeiro de 2026. Aleluia. Eu percebi que Ele disse, é agora, você tem que agir agora, você tem que fazer agora. Aleluia. Glória a Deus. A igreja está passando por um momento financeiramente difícil, financeiramente, não a igreja, a church, mas as pessoas. E o Senhor me falou, você precisa agir. Então, aguarde. Só joguei a pulga atrás da sua orelha. Mas e a frase, pastor? Não vou contar. Quantas pessoas falaram, né? Não vou contar. Você vai ver já já. Não lembra, será que eu tinha a Agora aqui a fuga aqui atrás da minha orelha. E aí? Você vai saber. frase? Por último, irmãos, Essa igreja está. Faraó disse, repita comigo, sirvam ao seu Deus, Siga ao seu Deus. mas deixem os seus bens fora disso. Vou te contar um segredo. Eu já conheci vários irmãos, muito espirituais, em que tudo na vida dele, na casa dele, na família dele, nos negócios dele, tudo espiritual. E você ficava até empolgado de ficar perto. Mas quando você chegava no assunto dinheiro, era onde se descobria que de fato o coração da pessoa não estava 100% ali. Lê comigo, Êxodo 10, 24. Saúde. Então, olha lá. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide, servi o Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Você vê que o diabo cedeu. Você percebe que tem níveis. Tem pessoas que ele vai segurar nos filhos, tem pessoas que ele vai segurar nas finanças, tem gente que ele vai segurar na questão do mundanismo. Mas a verdade é que segura. Irmãos, qualquer área da minha vida e da sua que nós permitirmos o diabo controlar, vai ser um atraso em todas as outras. A verdade é essa. Todas as outras. Eu já falei para vários irmãos aqui. Muitos irmãos, quando às vezes estão passando por um problema financeiro, eu falo para eles, às vezes o problema não é nas finanças, você é talvez até dizimista fiel. Você talvez até um ofertante, seu coração às vezes até está na obra, mas vamos sondar a vida para ver onde é que está. Às vezes o problema que está amarrando as finanças é outra história. Às vezes o que está amarrando o casamento tem a ver com as finanças. Às vezes o que está amarrando as finanças tem a ver, sabe? Às vezes o que pode amarrar as finanças é o casamento também. Né? Deus te livre e guarda, Deus nos livre e guarda, proteja o casamento que amarra as finanças. Amém. Glória a Deus. Mas o fato foi que ele disse algo que Moisés já tinha dito antes. Moisés falou para ele, vai os moços, os velhos, nós tudo, vai o gado e os rebanhos. Mas agora o Faraó diz, não, deixa os rebanhos aqui. É quase como se o Senhor, perdão, falei errado, é quase como se o diabo dissesse para mim e para você o seguinte, serve a Deus, seu dinheiro não precisa. Você não precisa servir a Deus com o seu dinheiro. Eu pus assim, quando uma igreja precisa de dinheiro, isso significa que ela está interessada nos perdidos e não é complacente. Se a igreja precisa de dinheiro, isso significa que ela se importa com as crianças e adolescentes e está dando-lhes o melhor ensino. Deus nos livre de chegar um dia em que a igreja não precisa de dinheiro.
Qualquer igreja que necessita de dinheiro é porque está fazendo alguma coisa para o Senhor. A verdade é essa. Não existe pecado nenhum na igreja que está precisando de dinheiro para pagar uma conta, pagar isso, pagar aquilo. Enquanto a mensagem estiver sendo pregada aqui dentro, que nós precisamos mesmo de dinheiro. Enquanto a mensagem estiver sendo ministrada, sim, que haja necessidade. Mas que não seja necessidade que nós vamos passar apuro. Eu quero liberar uma palavra hoje sobre essa igreja. Hoje. E se você agarrar ela, você vai viver debaixo dela. E ela vai fazer efeito, ela vai ecoar na sua vida. Amém. Essa igreja vai ter os maiores dizimistas dessa cidade. Aleluia. E eu não estou falando de tamanho do corpo. Os maiores dizimistas dessa cidade. Pastor, como é que vai acontecer isso? Aí já não é problema meu. O Senhor é quem vai armar esse esquema todinho. Confirmação. Amém? O povo havia sido escravo de Faraó por muitos anos. E Faraó estava dizendo, pode sair, mas o seu dinheiro continua meu escravo. Pode sair, mas as suas finanças são minhas. Irmãos, eu não creio, eu ensino isso aqui, né? Eu não creio que nós precisamos dar para receber. Você já ouve isso de mim há muito tempo. Mas veja a palavra que eu usei, vou repetir devagarzinho. Eu não creio que nós precisamos dar para receber. Nós damos porque já recebemos. Nós ofertamos porque já somos abençoados. Aleluia. Nessa conferência, eu vou pregar essa palavra de novo, porque eu preguei ela recentemente. Nessa conferência a gente ouviu um pastor pregando para nós aquele texto que fala que Deus fez as promessas e todas as promessas dele, Jesus já deu o sim, e eu e você só temos que fazer o quê? Dar um amém. E o texto ainda diz, quando você dá um amém, é que você glorifica a Deus. O que acontece? Deus fez a promessa, Jesus deu o sim, eu dou o amém, a promessa se conclui. Ela se manifesta. Ela entra em ação. Agora, querido, não seja tolo. Se a promessa na vida financeira, o Senhor já liberou a palavra, Jesus já deu o sim, eu só dou o amém. Quando o seu pastor, quando alguém aqui na frente chama e fala, traga seus dízimos e ofertas, como que você acha que você dá o seu amém? Dizimando e ofertando. Não é dizendo amém. Alguém entendeu o que eu falei? Por favor, diga amém. Glória a Deus. Eu acabei de dizer, eu não creio que você precisa dar para receber. A promessa já foi feita, Jesus já assinou embaixo, mas a forma de tomar posse é na hora que você diz o amém. Nossa atitude comunica. Semelhantemente, o Senhor disse, ide e enchei a terra, gerem filhos, né? Façam muitos filhos. Agora, o Senhor já fez a promessa, Jesus já deu o amém, aí a esposa chama para você entendeu tudo, e eu só falo amém, funciona? Não! Tem coisa, filho, que você tem que ser prático. Tem que ser, como a palavra moderna hoje, né? Intencional. Você tem que ter intenção de ir lá e fazer. Amém? Amém. Eu termino. Glória a Deus. Aleluia. Por que o diabo leva as pessoas a resistirem nessa questão do dinheiro? Muito simples. Mateus 6, 21, e aqui eu termino, sabe? No último versículo. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode dizer que é realmente salvo, 100% convertido, melhor dizendo. Deixa eu trocar minha frase. Ninguém pode dizer que é 100% convertido, se o bolso dele não converteu ainda. Se ele não entregou o bolso para o Senhor também. Não tem como. Ele pode até dizer assim, eu quero dar tudo para o Senhor, mas eu não entendo esse negócio de dízimo. Eu e Thaís já conversamos com inúmeras pessoas que não eram dizimistas. E depois que a gente senta e explica, ela passa a ser dizimista fiel. Tem gente que já saiu dessa igreja dizimista aqui até hoje. Nem está aqui mais. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu quero encerrar com uma oração.
Mas é uma oração um pouco diferente. Uma oração de guerra. Contra todo tipo de resistência espiritual. Amém. Olha para o lado, por favor. Você está vendo o que você está vendo? Isso se chama resistência espiritual. Resistência. Porque o dia que a gente fala, vai ter churrasco, lota. Resistência. É verdade. O dia que você fala, vamos ter comunhão. Resistência. O dia que você quiser vir para o culto, que o seu marido ou sua esposa não quiser vir, ou seu filho não quiser vir, o nome disso é resistência. O dia que você tiver o desejo de fazer uma oferta, mas você pensar, mas eu não sei, você ficar naquela crise, o nome disso é resistência. Amém?